Olá, seja bem-vindo ao MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores. Nós hoje vamos falar sobre esse curso, como uma aula inaugural, explicando a ideia do curso, as características principais e o conteúdo referencial. Para isso, acho que é interessante nós começarmos falando sobre o que é desenvolvimento humano de gestores no contexto de um MBA. Quando você analisa os produtos típicos que nós temos no mercado, incluindo os produtos que nós, FGV, temos, a gente observa que eles são muito mais orientados à gestão no sentido de processos, necessidades financeiras, mercadológicas, estratégicas e, inclusive, de pessoas também. O gerenciamento de pessoas pela ótica mais de recursos humanos. A ideia desse curso foi gerar para líderes, para gestores, um enfoque muito mais orientado a questões de comportamento. Como você normalmente lida no dia a dia, os desafios de relacionamento, de comunicação, os conflitos. Então, em função disso, vamos falar um pouquinho do momento atual e por que esse tipo de perfil é um perfil extremamente importante, útil e se soma ao que nós já temos no mercado. As formações que nós já temos é um complemento às necessidades de desempenho de um bom gestor. Vamos começar por essa frase de Arnold Toynbee, um historiador famoso, que colocou de uma forma muito interessante a nossa questão do domínio tecnológico. Nós tornamos deuses na tecnologia, mas nós permanecemos macacos na vida. Qual o significado dessa colocação dele? Nós hoje temos um domínio tecnológico sobre quase tudo. Nós, por exemplo, numa fábrica, o nível de automação é tão grande que nós já estamos chegando ao ponto de termos fábricas praticamente sem pessoas na parte de operação, na parte de rotina. Precisamos de pessoas para outras coisas, principalmente fora da fábrica, para criar novos produtos, para gerar os serviços associados. Mas o ser humano que está por trás de tudo isso, ou está envolvido com tudo isso, continua tendo as mesmas reações biológicas, a mesma estrutura, a mesma visão, os sentimentos, as reações, e aí que talvez more o problema. Nós não evoluímos ou não acompanhamos essa questão tecnológica que foi sendo gerado por todos nós. Esse gráfico aqui ilustra, uma forma resumida, dos principais indicadores de alocação dos recursos humanos dentro das organizações, e é uma referência principalmente aos países mais desenvolvidos, mas nós podemos imaginar o mesmo perfil para países em desenvolvimento, para países que estarão em algum momento adiante nessa evolução. Então observem que em 1950, 70% dos trabalhadores estavam na indústria, dos países mais desenvolvidos. Então foi a época que o Brasil começou, inclusive, a sua industrialização. Quando você pensa empresas como a Vale, como a Petrobras, quando a indústria automobilística e outras indústrias de processo, nós começamos nessa época. E nesse momento no mundo, 70% dos trabalhadores em países como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, Itália, Alemanha, estavam dentro da indústria, basicamente operários. O nível educacional do perfil geral não era tão alto. O que acontece quando a gente olha para o ano 2000? No ano 2000, nós já estamos com cerca de 20% dos trabalhadores, estávamos com 20% dos trabalhadores dentro da indústria. Agora, essa projeção é cada vez mais acentuada no sentido da redução. Esse número hoje, para 2020, a projeção é em torno de 5% a 4%. Aliás, essa conta aqui não está fechando, esse indicador, na realidade, é 4%. E por que isso é razoável e por que faz sentido esse número? Os dados americanos de 2010 nos mostram 11% de trabalhadores na indústria. Então, essa tendência para algo em torno de 5, 4, 3 ou 6, já que isso aqui é um número projetado, imaginado, mostram que nós vamos ter muito pouca gente, de fato, operando dentro das fábricas. A agricultura já veio caindo desde o advento da era industrial, o início, pelo século XVIII, e no ano 2000 estava em torno de 5% o número de trabalhadores dentro das fazendas, principalmente as fazendas voltadas de fato para a produção de alimentos, a geração do produto alimentos, e essa tendência é 1% no ano 2020, e dados de 2010 dos Estados Unidos mostram um indicador em torno de 2%.
O que acontece então? Quando você imagina aqui em torno de 5% dentro das fábricas e das fazendas, onde esse número já chegou a ser quase 100% há 50, 100, 150 anos, a gente percebe uma mudança muito drástica, onde profissionais conhecidos como de conhecimento, esses profissionais no ano 2000 representavam 5% dos trabalhadores, são naturalmente pesquisadores, cientistas, professores, mas nós também hoje percebemos que os gestores estão nessa categoria. Os gestores precisam cada vez mais depender de conhecimento, de uma formação no nível maior, e essa formação em nível maior torna esses profissionais também do conhecimento. A educação continuada é inevitável. Então, nós temos cada vez mais essa necessidade no mundo. Nós já temos países hoje onde 50%, 60% dos jovens adultos, pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, dos 30 e poucos anos, já têm pelo menos um curso superior. Então essa demanda será crescente no mundo. Quando nós olhamos a parte de serviço, ela veio crescendo. Há 100 anos o percentual de pessoas alocadas era muito baixo, não temos números mais precisos, mas no ano 2000, cerca de 70% dos trabalhadores nos países mais desenvolvidos estavam associados a serviços. A cadeia produtiva, tanto na indústria como na agricultura, precisava dessas pessoas. Então, esse número deve crescer mais um pouquinho, indo para 75%. Como é que fica a questão da gestão dessas pessoas e esse perfil de trabalhadores nesse mundo que está chegando, né? 2020 já está próximo, estamos chegando, estamos a caminho. Essa demanda por pessoas altamente qualificadas, demanda por um trabalho que é muito mais do que mão de obra. Antigamente tínhamos o conceito de mão de obra, isso aí veio do Ford, de uma frase clássica dele, num momento de indignação, porque ele treinava os trabalhadores fragmentando o trabalho, gerando processos, gerando o conceito, né, da linha de produção, e essas pessoas às vezes resolviam inventar, fazer diferente, e isso terminava prejudicando muito. E ele, uma vez indignado, falou o seguinte, algo do gênero: por que quando eu preciso apenas de 2 mãos tem que vir o corpo humano junto? É uma frase dura, mas é uma frase que ilustra a preocupação e o foco que ele tinha na época. O conceito de mão de obra basicamente veio dessa ideia, necessidade da mão. Hoje, nós poderíamos dizer que uma expressão equivalente seria cabeça ou mente de obra, porque nós precisamos das pessoas pensando, das pessoas criando, né? A inovação, a criatividade é fundamental, o comprometimento, o nível de competição é muito mais forte, então nós precisamos das pessoas assim, mais envolvidas no sentido da superação, da redução de desperdícios. Cada vez a disputa é por índices percentuais menores. Se antigamente se disputava ou se havia um empenho para reduzir em 2%, e veio caindo para 1%, para 0,5%, para 0,1%, qualquer percentualzinho é importante hoje pela escala e pela quantidade de competidores espalhados globalmente. Então, ao olhar para esse mundo, eu preciso imaginar como é que eu gerencio essas pessoas que são profissionais de conhecimento, que demandam um desenvolvimento contínuo, um aperfeiçoamento das suas capacidades técnicas, como extrair dessas pessoas o seu potencial, como criar a condição de motivação, que elas se motivem, o que eu posso fazer para ser agente motivador, um agente facilitador. Então, tudo isso é basicamente associado ao desenvolvimento humano. E no nosso caso, desenvolvimento humano de gestores, porque a Fundação Getúlio Vargas é uma escola de negócios. Então, nós olhamos essa questão pelo foco do gestor. Mas, inevitavelmente, esse desenvolvimento humano do gestor vai levar ao desenvolvimento humano pessoal também, na sua vida particular, em todos os seus relacionamentos. A parte de serviços, 3 em cada 4 trabalhadores, né, ao longo do tempo, essa tendência percebida agora, para serviços, também essas pessoas precisam ter uma formação maior, um esclarecimento maior, e isso vai exigir também uma gestão muito mais focada, muito mais atenta. Todas as pessoas, o conjunto da sociedade estará no nível cognitivo, um nível de aprendizado, de formação maior, né? A tecnologia também vai propiciar isso, e nível de exigência maior, os direitos das pessoas, toda uma série de fatores que vão levar a nossa sociedade para um novo patamar
de desempenho e também de cobrança. Então, quando você olha essas duas grandes categorias, é difícil imaginar que você não vai ter que gerar, entre aspas, gestores com uma capacidade maior. E essa geração não tem a ver com a área A, B ou C, o nível, segmentação que seja do tipo de organização, o tipo de trabalho, porque todos estarão, de alguma maneira, envolvidos em extrair o máximo de si e o máximo das equipes que você tem responsabilidade. Esse slide aqui mostra o percentual de trabalhadores envolvidos, comparando o ano 2000 com 2020, mas a grande referência, voltando ao slide anterior, é você olhar o paradigma que a gente ainda tem hoje, que é um paradigma gerado há algumas décadas atrás, as coisas não mudam tão rápido, o tipo de estrutura organizacional está muito mais orientado ao modelo aí de 1950, 1970 do que ao ano 2020. Então, essa migração é que é importante e a mudança drástica é de 1950 para cá. Mas, olhando só do ano 2000 para 2020, já dá para perceber como nós vamos ter mudanças significativas. Ou seja, o paradigma, o modelo que a gente discutia muito para o início do século XXI, ele vai ser um paradigma ainda mais intenso, mudanças continuamente mais drásticas para a próxima década, olhando aí um horizonte de 10 a 20 anos. Vamos falar agora um pouquinho de alguns tópicos, alguns conceitos que são muito relevantes para a gente perceber algumas dessas mudanças. Não vamos falar de todas, porque é muita coisa. O nosso objetivo aqui é que você tenha uma visão do curso, que você saiba o que te espera, se você já é um aluno matriculado, se você é um aluno que está analisando o curso, vendo as possibilidades para a realização desse programa, você perceber alguns elementos que dão impacto para o sucesso do seu comprometimento dentro do curso. Exemplo, a questão da mão de obra para mente de obra, que eu havia comentado há um tempinho aqui, né? Alguns minutos. Esse conceito é muito importante, porque mão de obra eu gerencio com um trabalho incisivo, com um acompanhamento, com uma supervisão mais forte. Quando eu penso em mente de obra, eu até coloquei ali, assim, fui além, botei espírito de obra, espírito entre aspas, é porque a gente necessita da pessoa que pensa, da pessoa que faz analogias, da pessoa que associa e evolui ideias. Então eu vou além. A minha supervisão não pode ser no sentido de cumpra o que eu estou dizendo. Treino e você vai repetir de uma maneira praticamente igual ao longo de semanas, meses ou anos aquilo que eu estou falando, eventualmente com alguma pequena mudança. E a ideia do espírito de obra é você ir além da questão da mente, do intelecto ou das emoções. É você administrar os valores. Hoje os valores são muito importantes, é você ir além no comprometimento com metas, porque nós todos temos que ter uma ideia de evolução, de participação, de comprometimento com o que nós estamos fazendo. Então, para isso, eu preciso vender essa ideia para as pessoas. Quando essas pessoas entram numa organização, elas precisam sentir por que elas estão fazendo certos tipos de trabalho. Se esse tipo de trabalho tem a ver com uma necessidade pessoal dela de desenvolvimento, o que ela está imaginando para a sua vida. Então, a gente, sem dúvida alguma, precisa olhar de uma maneira maior, no mundo de hoje, como os gestores estão se preparando para conduzir, para liderar esse novo grupo de pessoas que está chegando ao mercado com uma nova visão de mundo, com desejos, com a questão tecnológica dando a elas muitas informações. Então, nós temos no mercado hoje, né, a geração conhecida como Baby Boomers, as pessoas que basicamente nasceram após o período da Segunda Guerra Mundial, pessoas que hoje estão até na liderança das grandes organizações, especialmente das grandes organizações. Essas pessoas têm tipicamente acima de 40 anos. Temos depois a geração X, pessoas que vão até aí os 25 anos, mais ou menos. Depois a geração Y, os mais jovens que estão acabando de entrar no mercado. E temos aí até a geração arroba, tem outros nomes aí, o pessoal que vai chegar daqui a pouquinho. Essas gerações convivendo no mercado com visões tão diferentes, com a forma de enxergar a tecnologia, o desenvolvimento humano
tão diferenciado, isso aí tudo vai ser um grande desafio. E, naturalmente, a ideia do nosso curso é ajudar você que está se preparando para ser um gestor melhor, um líder melhor, que espera gerar grandes resultados com o seu trabalho, ou para você, ou para o mundo, né? Para quem estiver à sua volta, naturalmente é necessário que você tenha muita consciência disso e jogue sua energia para que esses resultados possam ocorrer. A questão da evolução dos tipos de competências versus o tempo. O que significa isso na prática? Algumas competências, elas naturalmente terão que evoluir. Elas evoluem porque você tem uma maturidade maior com o tempo, essa maturidade vem pelo conhecimento especializado maior, ela vem porque você, de alguma maneira, começou a associar informações diversas e começa a ter uma maturidade maior em vários âmbitos, a capacidade da sinergia. Mas é interessante imaginar a questão da independência, e eu queria chamar a atenção aí entre as competências ao longo do tempo, não só a maturidade que eu citei, mas como você, no início do seu trabalho, no início da sua vida profissional, normalmente você faz as coisas porque as pessoas mandam. O seu trabalho é orientado por terceiros, por seu gestor direto, por um líder técnico. Então você segue aquilo que está determinado. Naturalmente você vai colocar o seu conhecimento, né, a sua experiência, que ainda não é muito grande, para que isso ocorra de uma maneira melhor. Mas quando você evolui no tempo, imaginando que você está tendo um sucesso profissional, e é isso que nós desejamos, você começa a ter que decidir as coisas por si. Então, vamos imaginar que no início da sua carreira, você tivesse 80% do seu tempo sendo gerenciado por outras pessoas. Quando você chegar mais adiante, em funções gerenciais de nível maior, vamos imaginar que isso leve uma década ou duas, vamos, né, chegar mais no finalzinho, no seu nível de maturidade profissional, aí, digamos 20 anos de carreira, você já com muitas responsabilidades, quem é que decide o uso do seu tempo? É você. 80%, digamos, do que você faz é porque você escolheu fazer. Você escolheu fazer por quê? Porque você tem responsabilidade. Você sabe que faz porque é necessário. E 20% talvez algumas outras pessoas te orientem, né? Você tenha, de alguma maneira, pressões diversas, demandas diversas que vão